Tá, obrigada. Bom, primeiro, bom dia a todos. Queria cumprimentar a senadora Fátima, que é uma grande amiga da cultura. A gente tem grande apreço por ela, porque são poucos os... Nem todos os... têm a sensibilidade, né, para as pautas da cultura, como ela e outros colegas também. Então, queria agradecer. É sempre bom estar aqui, ouvir a sociedade civil, ouvir nossos colegas parlamentares. Então, em nome do ministro Juca, e dos nossos secretários e parceiros do MINC, eu queria agradecer e saudar a mesa aqui, o deputado e meus colegas de poder público, o colega ali do SEBRAE, e Clara Isabel e todos os representantes aqui do artesanato, que nos é um setor muito caro, né, no Ministério da Cultura. Como a própria senadora já falou, o artesanato é uma das profissões mais antigas que a gente tem, e no campo cultural, ele quase como materializa o que significa a tal da economia da cultura ou economia criativa, né? Por quê? Porque ele é uma profissão extremamente valor simbólico, né? Conta uma história, e cada peça tem uma história, e cada peça é única, e ela conta uma história, e ela vem com sua memória, com a memória de uma família, e muitas vezes de gerações de família. E, ao mesmo tempo, tem altíssimo valor agregado, e é um produto que, enfim, deve ser comercializado e gerar, portanto, renda para aquele artista, né? Então, eu acho que dentro do campo cultural, né, de acordo com as pesquisas do IBGE, que a gente sabe que ainda são falhas, mas já dão um exemplo do que é o maior setor, né, do campo cultural, em termos de movimentação de PIB e de profissões, de profissionais, né, envolvidos, né? A maior profissão que a gente tem, com certeza. O Ministério da Cultura, ele tem, assim como o artesanato tem várias abordagens na esplanada, né, e aqui a gente já tem tanto a Senais, quanto o MINC, quanto a SMPE, o MTUR que não veio, enfim, o MDA também tem o programa Talentos do Brasil. Quer dizer, dependendo por onde você olha, o artesanato ele é um eixo importante em vários ministérios e, enfim, Sistema S também, né? No Ministério da Cultura não é diferente, quer dizer, você tem o IFAM, né, que é o nosso Instituto de Patrimônio. Dentro da Diretoria de Patrimônio Imaterial, a gente tem o Centro de Folclore e Tradição, e existe o Promoarte lá, que é promover, que é o programa de promoção do artesanato e tradição cultural. Dentro da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, a gente tem, como vocês devem conhecer, o programa Cultura Viva, que agora virou lei, e dentro dos pontos de cultura, grande parte deles são voltados ao artesanato também, né? Então, indiretamente, também você lida com artesanato no programa Cultura Viva, né? E tem a gente que coordena o primeiro colegiado de artesanato, né? A primeira vez que existe um colegiado de artesanato. O artesanato entrou no Plano Nacional de Cultura como um setor importante. E no nosso colegiado, a gente completou, no final do ano passado, o primeiro plano setorial do artesanato, que a gente recebeu contribuições de vários de vocês, né? A gente abriu consulta pública, mais de 300 pessoas colaboraram online na plataforma, e a gente chegou a um plano setorial que é muito rico e acho que é uma diretriz importante, embora, obviamente, ele não se encerre, né, em si mesmo, mas é uma diretriz importante feita por representantes da sociedade civil de vários estados, né? Enfim, eu vou passar aqui, então, rapidinho. Esses são um pouco os eixos que a gente entende como norteadores da economia da cultura, né? Então, você não pode falar de economia, da dimensão econômica da cultura, sem levar em consideração a nossa diversidade cultural, né? A inovação, a sustentabilidade e a inclusão social. E a inovação, é importante dizer aqui que a inovação ela é, por exemplo, um novo jeito de fazer a mesma coisa, um novo jeito de fazer uma escultura ou um trançado. Então, não necessariamente significa uma inovação no produto, mas também no processo, né? Bom, como eu já disse, o PNC, que é a nossa lei norteadora, define o setor de artesanato como partícipe das políticas públicas de cultura, a partir do reconhecimento dos saberes, conhecimentos e expressões tradicionais, né? Então, a gente tem uma preocupação em proteger e reconhecer a atividade enquanto expressão da cultura tradicional brasileira. A gente não pode perder isso de vista nunca quando a gente fala em comercialização. Quer dizer, esse aspecto cultural e simbólico que
que é o que faz o artesanato brasileiro ser tão rico, né? A gente entende a necessidade da elaboração de uma instituição de um marco legal, né? Por isso, acho que esse PL e essa audiência é muito oportuna, e quantos mais a gente tiver, melhor. E o artesanato, enquanto atividade econômica, tem por insumo o simbólico, a diversidade e o imaginário cultural brasileiro. Né? Porque sem isso vira só homogeneizante, e a gente sabe que não é isso que a gente busca. Né? Bom, só falando rapidinho, a gente tem um programa de assessoria a empreendedores culturais, né? E a gente tem aí em 14 estados. Eles ainda estão incipientes, mas muitos deles já atendem artesãos, né? E é importante dizer que vocês devem procurar nos seus estados e, enfim, usufruir das consultorias e assessorias que elas oferecem. A gente também tem um programa que foi até em parceria com a EMIDIC, de reconhecer APLs de cultura. E olha que interessante, desses 27 APLs, 10 são de artesanato, né? Porque, obviamente, enfim, o artesanato, ainda que não tenha um reconhecimento quanto profissão, ele já faz parte da classificação brasileira de ocupações e tem aí milhões de pessoas envolvidas e, por incrível que pareça, dentro dos setores da cultura, eu diria que é um dos mais organizados, né? Enfim, então a gente tem esses 10 arranjos produtivos de artesanato. Como a nossa colega aqui da SMPE falou, a gente fez, pela primeira vez, o MINC fez uma ação de comercialização de artesanato, porque o Promoarte tem um outro perfil, né, que é o programa do IFAM. No MINC, o Vitrines foi uma encomenda que nos foi feita pela ministra, e eu diria que foi nossa única ação efetiva na Copa, né? E foi voltada para o artesanato. Foi uma aventura, porque o MINC não tem expertise em comercializar. Por isso, a gente buscou parceria com a Secretaria de Micro e Pequenas. E, a partir dessa parceria, o que a gente percebeu é que preciso que a gente, do poder público, se una mais, não é? Para que a gente tenha mais sinergias nas nossas ações, não é? E o Vitrines foi um pouco o meio para que a gente conversasse com a SMPE, com o MDA, com o SEBRAE, com o IFAM. Então, ali a gente percebeu essa necessidade de união, né, dos nossos objetivos. E foi uma aventura, mas eu diria que foi uma aventura bem sucedida, de modo geral. A gente conseguiu comercializar os artesanatos na cidade-sede, tivemos uma boa venda e, mais que tudo, a gente conseguiu mostrar a riqueza do nosso artesanato para os turistas que vieram para a Copa. Eu acho que isso tem que ser potencializado à enésima potência, feito de melhor maneira. Que a gente aprenda com essa experiência para as Olimpíadas e para outros eventos, que eu acho que o artesanato é uma belíssima porta de entrada e um chamariz para a cultura brasileira, e muito importante, né? Então, a gente conseguiu fazer artesanato dos 27 estados com a ajuda dos caminhões aqui da SMPE, né, que vieram em boa hora. Bom, o colegiado e o plano setorial. O plano setorial sistematiza, pela primeira vez, as demandas dos artesãos, propondo estratégias e ações, né? Então, o que o plano elegeu como princípios? O respeito à diversidade cultural, o artesanato enquanto valor simbólico, a valorização e o reconhecimento do artesão, protagonismo do artesão nas políticas públicas, o respeito às manifestações do artesanato tradicional e uma economia embasada na comercialização justa e produção sustentável. Objetivos, né? A gente extraiu só o suco aí do plano. Fomentar e incrementar os ciclos produtivos do artesanato brasileiro, qualificar os profissionais da área em todas as etapas do ciclo produtivo, promover e divulgar o artesanato como manifestação da diversidade cultural brasileira, promover a melhoria dos processos de distribuição e comercialização, considerando os princípios da economia criativa e da economia solidária, fortalecer o artesanato brasileiro em suas dimensões simbólica, cidadã e econômica e estimular o uso de inovações tecnológicas e técnicas de sustentabilidade ambiental. Bom, eu não vou me prolongar, porque eu acho que é mais importante ouvir aqui os colegas, mas eu queria dizer que o Ministério da Cultura está junto com os artesãos nessa luta, a gente está à disposição. Aqui nossa colega do colegiado, né? Queria agradecer o trabalho de vocês, porque foi um trabalho muito bem feito, né? O plano está muito rico e acho que é um ponto de partida importante aí para a gente começar a conversa. Enfim, continuar, né? Porque a conversa já está começada faz tempo. Obrigada.